A inquietação é de Zé Mário Branco, cantada aqui por Camané com os Dead Combo. É a escolha musical de João Semedo, tem 61 anos, médico de profissão, deputado, um dos coordenadores do Bloco de Esquerda. João Semedo, muito bom dia. Porquê esta escolha? Bom dia. Bom, nós vivemos tempos inquietantes. Eu sou um sujeito inquieto e, além do mais, recomendo que todos se inquietem, porque estes são mesmo tempos inquietantes em que algumas coisas têm que mudar. E, como diz a canção, aliás, se não houver inquietação, não há mudança. E é por essa razão que escolhi esta canção. Além de mais, é linda. A canção musicalmente é muito bonita. João Semedo, foi lindo e valeu a pena, e está a valer a pena, trocar a medicina pela política? Eu acho que, verdade, nunca troquei bem a medicina pela política. Eu sempre tive muita atividade política, excetuando um Sim, período... mas conciliava com a medicina. Sim, e agora exatamente. Só é médico de deputados, não é? Parece Sim, que... mas eu sempre tive muita atividade política. Agora, de facto, há muitos anos que eu não Foi vejo militante, doentes. dirigente comunista, chegou a estar no Comitê Central do PCP, começou como deputado independente do Bloco, Sim. Mais tarde, já militante. A política faz absolutamente parte da sua vida, não? Sim, eu já acho que desde os 17 ou 18 anos, eu lembro a primeira manifestação que foi contra a guerra do Vietnã, em 1968, se não estou em erro. Pronto, eu tenho sempre tido atividade política, agora não com a intensidade que tive em alguns períodos da minha vida. E talvez nunca com a intensidade que tenho hoje. Hoje é absorvente. E alguma vez lhe passou pela cabeça ser líder de um partido? Não, nunca me tinha passado pela cabeça, a não ser há uns meses esta parte em que essa lhe puseram isso na cabeça? Não, mais do que na cabeça, puseram-me à frente dos olhos. Mais do que isso, aí sim comecei a pensar nisso. Mas só aceitou porque era uma liderança a meias, no caso com Catarina Martins? Não, eu julgo que... Aceitaria também se fosse sozinho? Eu ou se fosse aceitaria com a outra pessoa? responsabilidade que a direção do Bloco e que os meus camaradas decidissem atribuir-me. Julgo que numa ou noutra circunstância eu estaria em condições, e assumo isso, de ter essa responsabilidade. Tem mais uma vontade coletiva. Sim, agora, que o faz que determinar solução... do que a sua vontade pessoal de querer ser qualquer coisa. Sim, nunca tive, para ser claro, nunca tive esse desejo, mas foi-me completamente demonstrado que era útil e importante que eu tivesse essa responsabilidade. E no caso até o momento partilhada... está a ser útil e importante? Eu julgo que eu e a Catarina temos estado a fazer aquilo que se esperaria que a coordenação do Bloco fizesse, e acho que temos feito coisas úteis e coisas adequadas ao momento político que vivemos e ao momento que o Bloco vive. Imaginemos que no futuro, depois das eleições, o Bloco de Esquerda era o partido mais votado. Quem é que era o Primeiro-Ministro? Não sei. Iam chamar Francisco Louçã? Não sei se chamaríamos a Francisco Louçã, se chamaríamos qualquer outro português ou portuguesa para ser Primeiro-Ministro, mas acho que isso... Mas o João Semedo não seria? Não sei se deveria ser eu, se deveria ser a Catarina, outro qualquer. Acho que esse era um problema tão novo que o Bloco de Esquerda teria que refletir profundamente sobre ele. Mas, enfim, acho que teríamos várias... No campo de influência do Bloco de Esquerda, eu reconheço que há várias pessoas que podiam fazer isso. Este cenário é obviamente pouco provável, mas o desfecho que o Bloco quer para a situação política que vivemos hoje é, primeiro, derrubar o governo e depois eleições. Vamos por partes. Como é que se derruba este governo? Derruba-se demitindo. E ele só pode ser demitido de duas formas. Ou demitindo-se, o Primeiro-Ministro apresentar a demissão do governo. Acha isso provável? Possível? Pode ser possível, e até admito que seja provável. E também a outra solução é ser o Presidente da República. Eu julgo que qualquer uma das hipóteses é possível. Por uma razão de fundo. Possíveis são. Sim, mas não, e prováveis. Está a haver prováveis. este Presidente da República a admitir este governo? Em determinadas circunstâncias, sim. Quais? Julgo que sim. Por exemplo, se o Tribunal Constitucional considerar pela segunda vez o Orçamento de Estado inconstitucional, eu acho que o Presidente da República não tem outra solução que não seja demitir um governo que 2 anos seguidos faz um Orçamento de Estado inconstitucional. Acho que é uma razão fortíssima para o Presidente Cavaco Silva demitir este governo. A possibilidade do CDS romper? Bom, o CDS tem feito uma acrobacia, um equilibrismo difícil, não é? Na realidade pretende criar a ilusão que está no governo, mas está também na oposição. Isso é um número que não pode prolongar-se por muito tempo. Até hoje não tem havido verdadeiramente nenhuma contradição entre o CDS e o PSD, uma contradição pesada. E não sei se irá haver alguma contradição. Portanto, essa para si é a hipótese menos provável para este governo? Sim, eu julgo que o sentido patriótico que Paulo Portas tem invocado para defender a presença do CDS no governo se vai manter até à existência do governo.
a possibilidade de um governo sem eleições, para o Bloco isto não é possibilidade. Ou seja, haver um outro governo que não este. Quer dizer, esta Assembleia da República esgotou as possibilidades de Há uma suportar maioria um governo. De direita, portanto... Quer dizer, se não suporta este governo, que governo poderia outra maioria e que maioria nesta Assembleia? A maioria PS-PSD. Sim, também está faz bem. Maioria. Até mais reforçada que a atual. Julgo que num quadro de tantas hesitações da própria direção do Partido Socialista que não se pode excluir esse cenário. O que eu não penso... exclui o cenário de um governo do Bloco Central? Não, acho que não se pode excluir esse cenário. Se este governo for demitido, essa é sempre uma possibilidade constitucional e que o quadro parlamentar poderia alimentar. Contra a qual o Bloco estará. Completamente, até porque ela seria, digamos, a continuação da mesma política com outros governantes e com outros ministros. Tinha a certeza que era a continuação da mesma política? Ou seja, o PS no governo não poderia fazer nenhuma diferença? Julgo que não. Só é possível um governo PS-PSD se entenderem em torno do memorando. Se o PS se entender com o PSD em torno do memorando, isso significará que esse governo fará a mesma política que hoje está a fazer Pedro Passos Coelho. Mas têm leituras diferentes do memorando, reconhece isso? Reconheço, mas não suficientes para o PS e António José Seguro se demarcar e se distanciar definitivamente do memorando. Quase 40 anos de democracia demonstraram que uma maioria de esquerda nunca revela uma solução política de governação com a esquerda toda. Ou é o PS sozinho em minoria ou em maioria, mas o resto da esquerda, à esquerda do PS, não serve para a governação. Não serve, é uma forma de dizer. Não tem servido, não tem estado, não tem estado na governação. Neste sentido. E não tem estado na governação porque os vários governos do Partido Socialista, nos casos por terem maioria absoluta, noutros casos não tendo maioria absoluta, prescindiram do apoio da esquerda para se apoiar à direita. O quadro parlamentar será seguramente diferente. Eu acho que os analistas políticos, os comentadores, muitas vezes, estão distraídos relativamente a um aspecto muito importante. A crise radicalizou muito a sociedade portuguesa. E para radicalizou muito a política radicalizou para a esquerda. Fez descair a sociedade portuguesa para a esquerda? Eu acho que sim. E isso pode mudar muitas coisas. E veremos se os partidos, tradicionalmente, que concorrem às eleições e que são do campo da esquerda... Depende da força que os partidos de esquerda tenham as futuras políticas que eventualmente o PS possa vir a ter. A política não é apenas um jogo, não é apenas o debate de ideias, a controvérsia, a disputa, é um jogo de forças. E, portanto, sendo um jogo de forças, dependerá sempre de relação de forças o que puder sair de uma nova Assembleia da República. Mas os pressupostos que, no caso, o Bloco de Esquerda exige ao Partido Socialista quase que fazem mesmo inviabilizar um diálogo mais profundo sobre a governação. Pode haver diálogo sobre outras matérias e alguns entendimentos, mas sobre questões essenciais da governação. Não creio que as propostas que saíram da nossa convenção sejam assim tão leoninas, mesmo para António José Seguro. Romper com o memorando da Troika, que é mais leonino que isso. Sim, mas isso é o que diferencia e o que separa a sociedade portuguesa hoje. Há uns que estão... Mas se puser na pele de António José Seguro... Sim. Se eu me pusesse na pele de António José Seguro, que é já tinha tirado os dois pés de cima do memorando. Eu acho que esta posição ambígua, um pé no memorando, outro pé na oposição, não é boa para o Partido Socialista, porque muitos dos seus eleitores não entendem esse equilibrismo nem esse calculismo político. O memorando ou é bom ou é mau. Não há meias termos nem meias tintas. E este memorando é mau porque os seus resultados são maus, são péssimos. Não há nenhum português que pense pela sua cabeça que não diga que este é um mau memorando pelos resultados péssimos que gerou. Estão à vista de todos. Mas ainda na pele de António José Seguro, tomando pelo princípio, ou tendo como princípio que o Partido Socialista seria o partido mais votado. Não é natural que seja o partido mais votado também a criar, a delimitar o seu campo e não ver o seu campo delimitado por outros que têm menos expressão eleitoral? Tão natural como natural é que os outros também queiram intervir nessa delimitação de campos. Nós estamos a discutir as questões fundamentais. E uma questão fundamental é saber... Mas isto inviabiliza o diálogo à esquerda? Não inviabiliza. A questão é saber se um governo de esquerda se pode constituir com uma posição tímida e hesitante relativamente ao memorando. O que nós precisamos em Portugal é de uma ruptura política profunda. E quando nós dizemos rasgar o memorando, não estamos propriamente a pensar no ato de rasgar as folhas do memorando. Estamos a pensar numa mudança completa de política. E a primeira mudança
e esse é o primeiro desafio que se põe a um governo de esquerda, é se nós aceitamos que a condução da política nacional seja determinada por quem financia. Essa é uma questão de fundo. Eu pergunto-lhe se algum português acha normal. Isso. Não, acho que não. Eu acho verdadeiramente... Nós é que devemos? Não, certo. Mas quando nós nos financiamos num banco para comprar uma casa, o banco não nos obriga a mobilar a casa ao gosto do gerente do banco. Julgo eu, não é? E, portanto, eu uso este exemplo porque estou farto de ouvir até o próprio Ministro das Finanças dizer que a economia de um país e as finanças do país são como a economia e as finanças de uma casa e de uma família. E, portanto, o que eu pergunto é, nós aceitamos, quando nos financiamos na Caixa Geral de Depósitos para comprar a nossa casa, que nos digam quantas divisões ela tem, como é que as devemos mobilar? Não aceitamos isso. João Semedo, ainda na semana passada, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, esteve nessa cadeira e disse que se chegasse à conclusão que a manutenção de Portugal, quer na zona euro, quer na União Europeia, era prejudicial para o desenvolvimento do país, então o PCP proporia a realização de um referendo para propor a saída de Portugal do euro, da moeda e da União. Se bem que não seja a prioridade neste momento. Como é que o Bloco se posiciona nesta questão? Bom, em primeiro lugar, não defendem isto? Em primeiro lugar, há muito tempo, eu julgo que desde praticamente a fundação do Bloco, que nós temos insistido sobre um ponto que é gravíssimo e que, aliás, justifica a situação em que se encontra a União Europeia, a relação dos europeus com a União Europeia e, em particular, agora, dos portugueses. Nunca os portugueses foram ouvidos sobre a nossa integração na União Europeia, sobre os caminhos da União Europeia. Nunca. Bom, e não é coisa pequena a integração de um Estado independente, soberano, num edifício que se constrói como um mosaico com outros Estados, não é uma pequena alteração. E, portanto, julgamos que isso é absolutamente indispensável. Eu não creio que o PCP ponha a questão da saída da União Europeia. A questão da saída do euro é diferente. Há um momento em que, provavelmente, essa hipótese poderá colocar. Agora, é um bocado contraditório nós estarmos a defender a autonomia, a nossa independência num quadro europeu e num quadro da moeda única e, ao mesmo tempo, termos como segunda linha de argumentação e de objetivos o sair do euro. Isto é um pouco contraditório e ninguém nos entenderia. Nós lutamos nas condições que existem hoje. Sabemos que a saída do euro seria um desastre, uma catástrofe de consequências imprevisíveis, porque se perguntar a algum economista encartado, daqueles de confiança, gente séria, capaz de pensar sobre isto, as consequências, os impactos da saída do euro são imprevisíveis. Toda a gente diz, é uma desvalorização brutal do valor do dinheiro e de toda a riqueza e de todo o património. Toda a gente diz isso. Não sabe até que ponto é que essa desvalorização desceria e quantos anos nós necessitaríamos para que a nossa economia recuperasse. Portanto, o que nós dizemos é que, neste contexto, que lutamos contra a Troika, que lutamos contra uma política europeia que está a condenar a Europa à desagregação, porque pode dar-se o caso, nem ser preciso nenhum referendo, porque as próprias forças centrífugas que hoje existem na elite europeia podem se encarregar de desagregar o projeto e a construção europeia. E, portanto, isso sim, nós combatemos neste terreno, não nos resignamos a esta Europa de pobres, de desempregos, de egoísmos, de alguma xenofobia, de muito nacionalismo, de muito conflito entre os Estados. Nós não nos resignamos e nós, por isso dizemos convictamente que somos europeístas de esquerda. Nós queremos um projeto europeu em que haja respeito das culturas, da história, do património e da soberania de cada Estado. João Semedo, muito obrigada por ter vindo aqui à Antena 1.